Todos, 1 de Coríntios 1:17, diz assim, eu não vou acrescentar nada, eu só vou ler, porque tem pastor que interpreta a Bíblia, né? Eu não interpreto a Bíblia. A Bíblia, o evangelho que Paulo escreveu já está interpretado. Quem interpreta vai criar confusão na cabeça das pessoas. Eu interpreto desse. Eu não interpreto nada. Olha o que ele disse. Vê se precisa de alguma interpretação. Porque não me enviou Cristo para batizar. Precisa de alguma interpretação? Paulo falou o quê? Que Deus não enviou ele para batizar. Então Paulo está tirando a vida dele de batizar pessoas. Ele falou assim, Deus não me chamou para batizar. Aí eu faço a pergunta, olha para cá. A quem Deus chamou para batizar? João Batista. Então Paulo falou, Deus não me chamou. Deus chamou foi João. A mim ele não me chamou. Então chamou Paulo para quê? Eu não estou interpretando nada, só estou lendo. Porque não me enviou Cristo para batizar. Mas para quê? Pregar o quê? O evangelho. Então Paulo não foi chamado para batizar, Paulo foi chamado para pregar o evangelho. Agora a pergunta é essa: água ungida, sal grosso, enxofre, óleo santo, luz que, a sombra que cura, isto pode chamar de evangelho? Pode chamar de evangelho? Terapia do amor, ensinar os casais como beijar na boca, num culto, isso é evangelho? Mas isso se prega direto nas igrejas. As igrejas estão fazendo isso. Luzinha colorida na igreja, para o jovem dançar, para poder vir para a igreja. Só vem jovem para a igreja se vê luzinha, se vê uma banda de rock, todo mundo com o cabelo cheio de piolho, pulando. Não é isso que Paulo mandou pregar. Então eu não estou interpretando, eu estou só te dando um sinal para vocês. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Aí ele diz, de que maneira que eu devo pregar o evangelho? Primeiro vai dizer qual é a maneira que ele não deve pregar. Não com sabedoria de palavra. Sabedoria de palavra é o que se usa hoje. É chamada os coaches da vida, né? E o que eles usam? Sabedoria de palavra. As pessoas estão deixando a Bíblia para obedecer a coach. Quem sabe o que é coach? Que agora é da moda. Não tem mais pastor, agora existe coach. Mas Paulo não falou isso. Então o que ele fala? Não com sabedoria de palavra. Por que não com sabedoria de palavra? Para que se não anule a cruz de Cristo. Então Paulo tinha uma preocupação que tudo que Deus em Cristo fez na cruz, tudo que ele fez na cruz, se eu usar a sabedoria, se eu usar a sabedoria de palavra, eu vou anular o que Cristo fez. Por isso que ele descartou que ele não foi chamado para batizar, porque se ele usa o batismo, ele iria anular a cruz. Porque as pessoas que defendem o batismo nas águas como para salvação, são pessoas que anularam a cruz, ou seja, anularam tudo que Cristo fez na cruz. Você não é salvo porque você é batizado, você é salvo porque Cristo morreu por você. Que se eu acredito que eu me tornei um salvo quando eu me batizei, eu estou dizendo que o que ele fez, ele não fez. Quem está fazendo, sou eu. Você está entendendo um pouquinho aqui? Só esse pedacinho? Não é sobre batismo que eu vou falar hoje não, tá? Não anule a cruz de Cristo, ou seja, não anular o que ele fez. Você sabe que na cruz ele te perdoou, ele te reconciliou, ele te purificou, ele te curou, ele te inocentou, ele te reconciliou, ele te protegeu, ele te guardou. Então tudo isto foi lá na cruz. 18. Certamente a palavra da cruz, ou seja, o que ele fez na cruz, é loucura para os que se perdem.
Então, quando você diz assim, eu sou salvo para sempre, quem se perde diz o quê? Não pode. Não pode. Eu sou um predestinado, quem se perde diz assim, não pode. É eu que escolho Deus. Mas a Bíblia não diz, a Bíblia diz que o poderoso é Deus, Ele que é o olheiro, e nós somos a massa. Então o olheiro fez a massa, da mesma massa fez um vaso para honra e um outro para desonra. Então ele te fez para honra, receba isto. Então vamos lá. Certamente a palavra da cruz é loucura, diga loucura, loucura. Mas para os que se perdem, mas para nós, diga nós, que somos ou seremos? É porque se prega que Jesus vai vir e vai salvar. Mas Paulo está dizendo que nós já somos. Então Jesus não vai salvar quando ele vier. Vai salvar? Aonde ele nos salvou? Na cruz. Então ele não vai salvar. Então diga, eu já sou salvo. Diga, Jesus já me salvou. Que nós que somos salvos, o evangelho é o quê? É o poder. Diga, é o poder. É o poder de Deus. Pule o 19, pule o 20 e vá ao 21. Visto como na sabedoria de Deus, Deus tem uma sabedoria. A sabedoria de Deus não é a sabedoria tua nem a minha. Nós temos uma irmã que congrega conosco, que na sabedoria do homem dizia que ela não podia ter filhos. Não, mas a medicina avançou, tal, a senhora não pode, porque o seu marido é assim, só a senhora também é assim, e tal, e coisa e tal, e lero. Se é a sabedoria do homem, Deus falou, você pode sim, você pode tudo, se eu te fortaleço, você pode tudo. Se você tem Deus como a tua força, você pode tudo. Você pode até enfrentar o que tu estás enfrentando hoje, sem perder a tua saúde, sem perder a tua família, sem perder o teu casamento, sem perder o seu trabalho, sem perder absolutamente nada. Então vamos lá. Visto como na sabedoria de Deus, não a sabedoria do mundo, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. O tema nosso está aqui. Aprove a Deus, diga, aprove a Deus, fazer o que, irmãos? Salvar quem? Os macumbeiros, os que creem em Santo Antônio? Não, a quem? Os crentes. Salvar os crentes através de quê? Loucura da pregação. Paulo falou que Deus salvaria os crentes com uma pregação que aos olhos dos que se perdem seriam loucura. Mas é uma loucura mesmo, irmão. É uma loucura você acreditar que Jesus vai voltar. Já se passaram mais de 2000 anos e ainda nada. E você guarda isto no teu coração, espera com paciência. Você aguarda. Todo dia eu olho para cima, eu vejo um dia, quem sabe, que eu vou estar vivo, eu vou olhar para cima e eu vou ver o meu Senhor. Eu estou aguardando. Enquanto eu o aguardo louvando o nome dele e esperando por ele. Eu não aguardo desanimado, porque é uma loucura. Você acreditar que você é salvo. O que é a palavra salvar? Porque aqui a palavra principal aqui é o verbo, né? Salvar. Quer dizer, aprove a Deus salvar, aprove a Deus ajudar. A palavra salvar quer dizer ajudar. Aprove a Deus socorrer. A palavra salvar quer dizer socorrer. Aprove a Deus acudir. Aprove a Deus auxiliar. Então, Deus quer te salvar, mas de quê? Você que já faz parte da família Restituição,
Você sabe que quando você estava lá metido lá nas heresias, você sabe que o que tem mais nessa terra se chama heresias. Paulo chamou, quem prega heresias são cães. Pedro falou, são heresias destruidoras. Então você sabe que tem muitas heresias que se a verdade não tiver em evidência, ou seja, se alguém não tiver a coragem de ler a verdade, de falar a verdade, as heresias vão tomar conta da terra. Você vê mais heresias sendo pregadas nas igrejas do que a Bíblia Sagrada, do que o Evangelho. Paulo falou, Deus não me chamou para batizar, Deus me chamou para pregar o Evangelho. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Através da pregação do Evangelho, você salva os crentes que estão perdidos. Um dia você estava perdido, irmã Nara estava perdida, irmã Sandra, irmã Fátima estava perdida, irmã Soraya estava perdido. Estava perdido, o pastor aqui estava perdido. Perdidos, estavam perdidos nas religiões, perdidos nas mentiras. As mentiras tomaram conta, a mentira está tomando conta da mente das pessoas. Quando você, o que eu fiz aqui? Li. Qual foi a mentira que eu contei aqui? Nenhuma. Mas se eu quiser interpretar isso aqui, eu vou começar a querer enrolar você, começar a querer dar uma direção para isto aqui que não precisa eu dar uma direção, já tem uma direção. Paulo falou, Deus quer salvar os crentes pela pregação. Salvar de quê? Numa pregação há muitos anos atrás, em 2006, eu fiz essa pergunta. Salvar de quê, pastor? A maioria vai dizer, do diabo. Não é do diabo que ele quer te salvar, porque o diabo, Jesus derrotou o diabo 2 vezes. Uma vez no deserto, e a segunda vez na cruz do Calvário, porque o diabo pensou que ele ia morrer, e ele não iria ressuscitar, mas só que ele morreu, e ele ressuscitou. E lá na cruz, lá no deserto, ele perdeu também. O anjo, você sabe que no livro de Colossenses, Paulo fala sobre, para não adorar anjos. Quem já leu isso? Não cultuar anjo. Porque havia um culto de anjos. A pergunta é essa: qual foi o anjo que queria ser adorado? Como foi o nome dele? Lúcifer. O que ele falou para Jesus? Se você se prostrares e me adorares. Então por isso que Paulo falou, não pode cultuar anjos. Mas tem heresias que dizem que o anjo vale mais do que tudo. Tem gente que fica, tem igreja que fica, os irmãos na porta falando, ó, pastor, eu fui pregar numa igreja lá em Salvador, que a irmãzinha, 2 irmãzinhas, perguntou para mim, o senhor pecou essa semana? Eu falei, sim, a senhora também. Não, o senhor não pode entrar aqui em pecado. Se o senhor entrar aqui, da porta para fora, o senhor pode ficar, mas se o senhor entrar em pecado, o anjo vai matar o senhor. Eu falei, então eu vou morrer. Entrei e não morri, estou aqui ainda. Quem é que falha na vida, amado? Quem falha? Quem falha na vida? Quem não falha já tá com o corpo glorificado, deve estar no céu já. Todo mundo falha. O pastor falha, a mulher do pastor falha, o pastor falha, a irmã falha. Falha também, irmã? Muito, né, irmã? E também falho muito também. Então, para te ajudar, eu também falho muito. Eu também vou dizer que eu também não sou santo, não. Nem eu, na carne também não sou santo, nem minha santa, nem ninguém. Você entende, irmã? Então, as heresias estão tomando conta. Então, Paulo fala, tem que ter uma mensagem que livre os crentes. Não é do diabo, porque a maioria diz que é o diabo que é o adversário dos crentes. É o diabo que veio matar para roubar e veio destruir. Irmão, não é o diabo que fica vendendo chapeuzinho abençoado, vendendo lencinho, caroço de feijão para curar o Covid-19. É o diabo que fica na igreja falando isso ou é o pastor? É o pastor. Então, então esse diabo que veio para matar, e roubar e destruir, não é o diabo, porque esse que veio para matar, roubar e destruir lá atrás, Jesus o derrotou já.
O diabo perigoso é o pastor que ensina a mentira, que está arrebanhando um grande grupo. Por quê? Por que está arrebanhando? Porque a mentira, se você está num lugar que mente, você não tem preocupação com a sua vida, com mudanças. Igreja é lugar de transformação. Se você vem aqui, entra e sai, tua vida não é transformada, você não sabe, você falha, irmã. Eu duvido que a senhora compra alguma coisa e não paga. Duvido. Duvido, sabe por quê? A senhora tem o caráter de Cristo. Nem eu. Vai pagar. Tem que pagar. E a senhora está dizendo que falha. Entendeu? E eu digo que eu falho. Mas a gente tem. Porque a gente aprendemos assim, aprendemos a verdade. Então, quando você está num lugar onde te ensina a verdade, as nossas falhas são falhas, sabe de quem? De ser humano. Se você não falhar, se eu não falhar, eu vou me colocar como se fosse Deus. E você sabe que existem mentirosos pastores em cima dos púlpitos, dizendo que o povo é miseráveis e eles são os santinhos do paoco. Ao ponto de alguém, para voltar à comunhão da igreja, precisa de passar pelo julgamento de um monte de gente que também está tudo errada. Como é que um errado pode julgar o outro? Ninguém pode julgar ninguém. Quem julga é a palavra, irmão. É a palavra que julga. Como é que a palavra julga? A palavra está julgando agora. Você está fazendo uma análise na sua vida. Isso que é um julgamento da palavra. Ela está te fazendo tipo um raio-x, te escaneando. Não precisa de ninguém, sabe, te apontar, te humilhar. Tem igreja assim. O irmão caiu num erro. O erro do irmão. Qual foi o erro do irmão? Ele, sabe, pastor, ele não pagou uma conta, não sei o que, agora está todo mundo cobrando ele. O que a gente faz com ele? Bom, sabe o que Jesus faria? Quem não errou, faça qualquer coisa com esse rapaz. Jesus faria isso. E uma igreja de Jesus tem que imitar o que Jesus faria. O que Jesus faria? Não era perguntar quem é santo, quem não comete erro, faça justiça. Mas quem comete erro, fique quietinho no seu lugar. Deixa o Deus da justiça tratar com cada pessoa. Porque é o Deus que trata com as pessoas. Não é eu que trato, nem pastor nenhum. Não é pastor que trata, não é pastor que julga. Nunca, jamais eu vou me colocar no lugar de Deus. Deus é juiz, Deus é advogado, Ele é que julga. E os decretos dele, quando são batidos, não tem nem tem. Então, quando ele diz que ele vai salvar, eu quero que você entenda que não é salvar do diabo, é salvar das pregações mentirosas. Você quer ver aqui? Tito, capítulo 1. Vem aqui, Tito 1. Tito, capítulo 1. Salvar de quem, pastor? Versículo 10. Salvar dessa turma aqui. Olha aí. Porque existem, versículo 10, Tito 1, 10, e vamos seguir alguns versículos. Porque existem, Paulo está dizendo, porque existem quantos? São poucos? Muitos, diga-se, muitos quem? Insubordinados. Quem é insubordinado? O que é isso? Não gosta de obedecer. Alguém que não quer obedecer. Deus está falando, mas um insubordinado faz o quê? Não obedece. Deus falou, olha, sombra, esse negócio de sombra passar na igreja, não tem parte comigo não, mas eu vou passar, eu quero enganar um monte de gente. Então segue isso. Porque existem muitos insubordinados. São que eles? Pauradores, frívolos, ou seja, são inconstantes, são enganadores,
viu? Enganadores. Por isso que Paulo falou, tem que salvar os crentes que estão sendo enganados. Por quem? Olha quem é que gosta de enganar. Especialmente quem? Você sabe o que é o da circuncisão? O da lei. Os que acreditam na salvação por meio do sacrifício. Acreditam na bênção que chega ao homem, mas eu tenho que me sacrificar. Uns têm que dar dinheiro, outros têm que pagar um preço, outro tem que ficar sem comer, o outro tem que ficar no mato a noite toda, o outro tem que ficar de joelho 40 horas, e sabe, ralar tudo, ficar com aquela crosta do joelho grossa, escura, que ela parece até um couro daquele peixe lá, Manel, aquele peixe de couro grosso lá, né? Isto tudo para dizer que Deus fez por causa disso. Por isso que Paulo falou, especialmente os da circuncisão, que julgam tudo que Deus faz, só faz se eu fizer. E que Deus exige de nós, amados, é que você só creia nele. Não é crer no que você quer, é crer no que está escrito. Crer naquilo, é tão fácil. Olha, ele já me deu, olha só, olha o capítulo 1, do versículo 1 de Tito, olha aí. Está escrito o que aí? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para quê? Para promover ou para divulgar o que ele foi? A fé que é de quem? Dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, a fé já é nossa. Então, para crer no que está aqui escrito, é fácil para a igreja. É difícil para quem se perde. Mas para nós que somos salvos, é fácil. É fácil, amado. Ele não só nos dá uma palavra absurda, ele nos dá uma fé para acreditar naquilo que é impossível. Qual é o fundamento de Deus se nós não estivermos aqui para ver o impossível de Deus? Eu era um perdido, um profano, um maconheiro, um cachaceiro, um idólatra, um feiticeiro, um adúltero, um fornicário, tudo de ruim eu era. Se Deus operou na minha vida, transformou a minha vida, porque eu participei do poder de Deus que vem pelo Evangelho. Então, quando a igreja se reúne, quando a igreja ouve a palavra, esse poder se manifesta. Se é um câncer, tem que sair. Se é uma doença, tem que desaparecer. Se é uma situação, tem, segundo a vontade de Deus. Pastor, mas tem gente que morre na igreja. Todo ano morre gente nas igrejas. Claro que vai morrer, ninguém vai virar borboleta. Ninguém vai virar morcego, vai todo mundo partir dessa terra. Porque todos os nossos dias estão escritos no livro, está no Salmo 139, está escrito isso. Todos os nossos dias estão escritos. Então lá, eu vou ver, Pedro Inácio, tanto, fulana de tal, tanto, Beltrano, tanto. Agora, se você vai encurtar ou se você não vai encurtar, às vezes você vê pessoas que ficam 10, 15, 20, 30 anos numa cama, sem conhecer ninguém. Você pode chamar isso de vida? Está ali. Não conhece a mãe, não conhece o pai, não conhece o filho, não conhece ninguém, fica ali, tomando sonda, só para ter aquela pessoa ali. Aquela pessoa já não está vivendo, você está. Você está vivendo, você está andando, você está comendo, você está trabalhando, você está sorrindo, você está se divertindo. Você conhece teu neto, teu filho, você sabe quem é quem, tua esposa. Então, isto é viver. Isto é viver. Então, mas Deus quer proporcionar isso. Quando as pessoas partem da terra, elas partem porque não foi a doença, não foi o Covid que levou, não foi o câncer que levou, foi o tempo que Deus deu para aquela pessoa. Deus usa as situações para recolher os seus. Então, quando a gente perde alguém para Deus, e a gente vai sempre perder, que quando Deus recolhe, porque Ele quer aquela pessoa junto com Ele. Paulo, quando foi no paraíso, ele falou, eu não gostaria de voltar, melhor estar com o Senhor, porque ele foi lá, ele viu, ele sabe o que ele viu, foi proibido, o cara não era fofoqueiro não, entendeu, Cláudio? Paulo não era fofoqueiro não, porque ele foi no paraíso, viu coisas, e Deus falou para ele, não pode falar, e ele falou? Não falou,
Porque se ele fala, o que poderia acontecer? Um suicídio coletivo. Né? Ele falou, não pode falar. Ele falou, não pode falar, porque o ser humano é meio fraco de cabeça. Meio fraco. Então, igreja do Senhor, nós temos agora 2 minutos, que nós vamos orar ainda. Versículo 11 de Tito 1:11. É preciso fazê-los calar. Quem é que eu tenho que fazer calar, pastor? Aquilo que Paulo apontou no versículo 10. Tito 1:10. Os insubordinados, os inconstantes, os enganadores. Tem que fazer essa pessoa calar, pastor? Está aqui escrito, versículo 11. É preciso tapar-lhe a boca, é preciso fazê-los calar. Por que tem que fazer eles calar? Por quê? O que eles estão fazendo? Estão fazendo o quê? Pervertendo quem? Aí você vê às vezes uma esposa, às vezes uma pessoa advogada, uma pessoa inteligente, gente da maior sabedoria humana, pegando uma garrafa de água, né, e levando debaixo do sovaco, vamos colocar lá assim, mas não tem coragem de pegar uma Bíblia para levar para a congregação, para estudar a palavra, mas acredita que isto aqui vai resolver o problema dela. Isto não vai resolver o problema, o que vai resolver é que está aqui dentro. Isto aqui resolve a nossa vida. Não, isto aqui, então é pessoa inteligente. Então Paulo falou, tem que fazer essa turma calar, porque elas estão pervertendo as casas. Marido, mulher, filhos. A pessoa vai para um culto, o culto não sei o que, do amor, aí fica o marido e a mulher dentro do salão lá. Irmão, quer dançar? Dança na tua casa. Vai dançar na sua casa. Pega a sua esposa, bota lá uma música da década de 70, né? Do ano 70, aquelas músicas antigas, bacanas, né? Que eu gosto de ouvir, que é muito bonita, que eu ouço e ouço a tradução, eu não ouço por ouvir. Todas as músicas em inglês, eu ouço, depois eu busco a tradução para ver se dá para me ouvir. São músicas maravilhosas. Pega lá a esposa, dança com ela sozinho. Agora você precisa de um lugar chamado igreja, que é para ensinar a Bíblia Sagrada, e ir para fazer isso? Então, mas as pessoas que estão perdidas, elas não conseguem discernir mão direita da mão esquerda. Elas não sabem o que é mão direita, o que é o certo, o que é o errado. Porque as pessoas elas vão para as igrejas atrás, sabe de quê? De resultados. Eu quero resultado. Se eu vier aqui, der resultado. Nós tínhamos um casal que vinha aqui. Estou aqui atrás de resultado. Eu falei, o resultado, que bicho deu hoje? Né? O resultado resultado é de bicho, né? Não sei, também não sei. Aí ficou aqui um tempinho. Daqui a pouco estava ele na porta do cemitério tomando banho de pipoca. Porque ele está atrás de quê? De resultado. Então ele vai para pipoca, vai para macumba, e vai para ali, vai para cá, até chegar no inferno. Aí o resultado está lá no inferno. Que ele vai, ô meu pai! Venha! É o resultado. Tá bom, igreja? Fica com essa palavra, depois a gente fala mais sobre isso, tá bom? Fica na paz. Fica na paz. Vamos ficar de pé, por favor. Vamos ficar de pé.